Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Educação e Graça, professor Neilson Ferreira de Lima, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe aí com os teus amigos, teus conhecidos, para que eles sejam edificados pela palavra de Deus. E hoje eu quero trazer aqui um devocional para vocês das Escrituras Sagradas. Esse devocional encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, e versículo 1 a seguir. Eu vou comentar um pouco desse maravilhoso Evangelho de Cristo que Paulo discorre aqui para todos nós, tá bom? Então Paulo diz assim, ó: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação são atos ilícitos sexuais, né? E fornicação tal, esses atos são tão ilícitos sexualmente falando, tal que nem ainda entre os gentios como é haver que abuse da mulher de seu pai. Ou seja, nem mesmo entre os gentios havia esse tipo de ato. E Paulo está falando aqui para um caso que ocorreu dentro da igreja de Corinto, tá? Havia um camarada que se dizia irmão na fé, mas que a sua prática era reprovável, não estava de acordo com os ensinamentos de Jesus, com o Evangelho de Cristo, com a luz de Deus. E esse camarada, ele cometia um ato ilícito, um ato sexual ilícito, fornicação, ou seja, com a mulher do pai. O que indica, muitos comentaristas, é que essa mulher fosse a sua madrasta, e não literalmente a sua mãe, a mulher do seu pai, não que fosse a mãe dele, poderia ser a madrasta dele. Bom, se fosse a mãe, isso era um ato pior ainda, né, de ele estar fazendo. E aí Paulo critica agora a igreja, versículo número 2, ele diz: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes. Ou seja, a igreja nem sequer condoeu com aquilo dali, a liderança, os líderes se cuidaram daquela igreja. Disse, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está já recomendando aqui que era para esse camarada ter ser removido do meio dos irmãos. Disse, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então observe isso daqui. Paulo disse que já tinha determinado, tinha julgado, já tinha sentenciado ele a uma punição moral, pedagógica, para que ele se endireitasse. O objetivo da punição não era destruir aquele camarada, era que ele pudesse andar na verdade, na luz do Evangelho de Cristo. E aí Paulo usa essa expressão de entreguei ele a Satanás. Você não empregue isso em forma literal, porque isso aqui está na forma figurada, é uma metáfora. Essa expressão entregar a Satanás, o que Paulo está querendo dizer é que ele devia ser disciplinado, ele deveria ser punido, castigado, no mínimo ser removido do meio dos irmãos, até que ele reconhecesse, a ficha caísse, que o que ele estava praticando era algo abominável aos olhos de Deus. E Paulo completa dizendo para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Paulo não queria que aquele camarada fosse condenado. Paulo não queria que aquele camarada ele fosse ao inferno de fogo ardente, que arde com enxofre, nada disso. Que Paulo queria que ele fosse salvo. E essa não é a primeira vez que Paulo usa essa expressão, que aparece na Bíblia, a expressão entregar a Satanás. Paulo fala isso também na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo número 1, versículo de número 19 a 20, sobre algumas pessoas que tinham se desviado da fé. E esses camaradas eram Himeneu e Alexandre. Eles tinham se desviado da fé e estavam blasfemando do caminho do Senhor. E Paulo disse que tinha se afastado deles, para que eles não aprendessem a blasfemar, os quais tinham sido entregues também a Satanás. Ou seja, uma expressão que Paulo disse, olha, eu não tinha mais coragem, mais condição de estar andando com esse camarada, porque eles andavam blasfemando o caminho do Senhor, então me afastei deles. E esse tipo de expressão de Paulo se afastar dele, Paulo usa como entreguei a Satanás. E interessante que essa fala de Paulo, gente, está em conformidade com o que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo número 18, e o versículo número 15, sobre o perdão do pecado de um irmão. E ele diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada.
E se não escutar, diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Ou seja, não ande mais com essa pessoa, não fique mais associado com ele, considere ele como alguém que não conhece a Deus, ou seja, como tendo sido entregue a Satanás. É isso que Paulo está falando aqui. Bom, continuando aqui o texto, aí Paulo diz assim, não é boa a vossa jactância, ou seja, o orgulho de vocês. De que vocês se orgulham, tendo um ato desse pecaminoso no meio de vocês? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Veja o que Paulo compara, aquele ato iníquo daquele camarada, com fermento, que levanta toda uma massa. Ou seja, se vocês não punirem esse camarada pelo ato iníquo que ele cometeu, muitos outros irmãos podem ser influenciados e agora dizer, não, a gente pode praticar qualquer coisa. É a questão da permissividade. Isso pode, gente. A vida em Deus não é assim. Quem serve a Cristo, ele não tem prazer na iniquidade, ele não tem prazer no erro, ele não tem prazer no engano, ele não tem prazer na mentira, ele não tem prazer no adultério, ele não tem prazer na fornicação, ele não tem prazer nos homicídios, ele tem prazer na verdade, na justiça, na paz, porque isso é de fato o reino de Deus. É paz e alegria, justiça no Espírito de Deus. O reino de Deus não é farras, o reino de Deus não é de fato prostituição, o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é muito melhor do que isso aí. E aí ele diz, alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É com isso que a gente deve se alegrar e fazer festa, gente, tá? É com esses pães asmos da verdade, não com o fermento velho da maldade. E ele diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Ou seja, fica associado com essas pessoas não, gente, que estão andando de forma troncha pelo caminho do Senhor, se prostituindo e dizendo que está servindo a Deus. Se prostituindo e dizendo que está com Deus. Paulo diz que todo pecado é contra o corpo, mas aquele que se prostitui comete contra o próprio corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Isso é um ato de se destruir. Se você está nesse caminho, meu irmão, minha irmã, de prostituição, saia disso daí. Se arrependa. Busque o socorro em Deus, porque Deus é socorro. Deus é poderoso para te libertar, te tirar da prostituição. Deus é socorro para tirar você da lama e dar a você uma vida digna, uma vida maravilhosa, cheia de luz e de paz. Não venda o seu próprio corpo, não se prostitua, porque a prostituição é abominável aos olhos do Senhor Jesus. E Paulo ainda, continuando, diz assim, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele diz, ele não está se referindo à questão dos irmãos não se associar aos que estão fora da igreja, porque esses daí já estão no caminho deles, já estão no caminho de trevas, de iniquidade. Para eles isso é tudo normal, a consciência dele já nem sequer os acusa pelos atos que ele cometa. O que Paulo diz, que está se referindo àqueles que se diz irmão, aquele que se diz andar no Evangelho de Cristo e está praticando atos que é contrário à vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, os que estão dentro da igreja. Aí ele diz assim, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que é dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, ou seja, nem se sente para comer com ele. Esse camarada que é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, que não tem caráter, um pilantra, um sem vergonha, dizendo servir a Deus e roubando os outros, dizendo servir a Deus e furtando os bens das casas das pessoas. Paulo diz, não ande com esse tipo de gente, não se associe com ele, nem coma com ele. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? A gente precisa ter disciplina. Tá? Continuando, Paulo diz aqui, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós a esse iníquo. Ou seja, os de fora, deixa que Deus trata com ele, porque Deus julga tanto os de fora como os de dentro. Muita gente se engana, diz, Deus é amor, gente, Deus é amor, mas também é justiça. Deus também trará punição ao pecado das pessoas, porque eles pecaram, aqueles que não aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, eles receberão o justo castigo de Deus. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Isso é escárnio. Pessoas que dizem servir a Deus e praticando atos imorais,
pessoas que dizem servir a Deus e roubando os outros, pessoas que dizem servir a Deus e passando cheque sem fundo, não pagando as suas contas. Isso é coisa vergonhosa diante de Deus. Deus não se agrada disso. E aí Paulo diz que Deus vai chegar a todo mundo. Verá um grande dia, gente, que é o dia do Senhor. E esse dia vai chegar. O próprio apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele diz que viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não foi achado lugar para eles. E abriu-se um livro, que era o livro da vida, os que estavam escritos nesse livro da vida, oh, aleluia, a bênção de Deus para eles. Eles seriam chamados bem-vindos para o reino de Deus, mas aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, eles foram lançados no lago de fogo ardente, onde vai ser lançado a besta, falso profeta, anticristo, dragão, todos aqueles que se esqueceram de Deus e não andaram segundo a sua vontade. Então, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que ouve essa mensagem hoje, esse devocional. Busque andar na luz do Evangelho de Cristo. Não ande todo troncho, de toda forma, porque a vida de Jesus é uma vida boa, agradável, íntegra. E quem serve a Cristo, ele não tem prazer na iniquidade, no erro, no pecado, no engano. Ele tem prazer na verdade, ele tem prazer na justiça, ele tem prazer no amor, tem prazer no servir. Que Deus abençoe vocês e até o próximo devocional, tá? Um abraço.